Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Ciro Bockerman, especialista em força resistida e mais uma vez aqui com o especialista em nutrição esportiva, Diogo Cirico, melhor nutricionista esportivo do Brasil, meu Nutri, o cara de tudo isso aqui, melhor professor de nutrição e todos os dias às 12h30 no Instagram da Growth Suplementos, dando aulas e aulas sobre nutrição esportiva. Diogão, mais uma vez muito obrigado. Obrigado pelo convite. E hoje, nesse vídeo, falaremos a respeito da cafeína. Pois é, cafeína, também existem controvérsias a respeito desta substância. Então, de antemão, abrindo aqui o nosso vídeo, eu já pergunto para você: qual a principal função da cafeína? Tirar o cansaço. Basicamente isso? Posso continuar então? Devo tomá-la no café ou em casa? Gente, óbvio que é uma brincadeira. O Diogo vai dar uma aula a respeito da cafeína para vocês, né? Muito bem. Gente, assim, olha, cafeína é uma substância natural, pode ser encontrada em uma centena de tipos de plantas e alimentos diferentes, mas a cafeína não tem nenhuma função específica no nosso organismo. Quer dizer, ela não é essencial no nosso organismo. Eu não preciso dela para eu sobreviver. Porém, ela tem ações dentro do meu organismo, principalmente dentro do sistema nervoso central. E aí, quando eu tenho o consumo de cafeína, eu tenho então estímulo para o sistema nervoso central. Ela age como efeito estimulante, como agente estimulante. E aí, em decorrência do estímulo ao sistema nervoso central, nós temos uma série de repercussões no nosso corpo como um todo, tanto benéficas quanto também maléficas. E diga-se de passagem que a cada dia que passa está aumentando o número de pessoas que estão observando reações não tão agradáveis com o consumo de cafeína. E tem justificativa para isso. Uma das justificativas é o aumento do número de polimorfismos celulares que nós podemos obter, ou que nós podemos adquirir, ou talvez que nós podemos estimular com o nosso meio de vida, com a nossa forma de vida. Seria uma boa ideia nós falarmos um pouquinho sobre polimorfismos. Se você quer saber mais sobre isso, sobre alterações celulares e como elas podem agir negativamente, deixa aqui nos comentários. Mas enfim, só para deixar bem claro, que tem gente que tomava suplemento de cafeína há 2, 3 anos atrás e se dava muito bem com o suplemento. Hoje, toma suplemento de cafeína e aí acaba tendo colaterais como aumento da frequência cardíaca, aumento da ansiedade, angústia, dor no peito, dor de cabeça. Cafeína é uma substância delicada, não são todas as pessoas que respondem bem, mas as pessoas que respondem bem, respondem maravilhosamente bem, pelo menos do ponto de vista de performance atlética. Por quê? Cafeína, ela pode ser utilizada por uma infinidade de pessoas, de objetivos, de circunstâncias, de situações. Cafeína é utilizada por pessoas que desejam emagrecimento. Algumas pessoas pensam que cafeína tem um efeito termogênico muito acentuado. Eu vou tomar aqui cafeína e eu vou emagrecer. Não cuida da dieta, não cuida do treino e acredita que pelo fato de tomar cafeína vai aumentar muito o gasto calórico. Isso não é verdade. Você aumenta aí o gasto calórico em 50, 100 calorias no máximo. A grande sacada de você consumir cafeína dentro da tua rotina de treinamento é entender que a cafeína reduz a sua percepção subjetiva ao esforço e aí com isso, aquele treino que parecia difícil começa a parecer fácil, ou seja, tua percepção subjetiva de quanto você está fazendo esforço, ela acaba sendo alterada. É por isso que o indivíduo se sente bem ou se sente melhor quando está treinando à base de suplementos de cafeína. Então o indivíduo ele consegue suportar mais a dor do treino, ele consegue suportar mais aquela queimação do músculo, e se ele suporta mais isso, ele consegue estimular mais o músculo. E estimulando mais o músculo, eu consigo tanto estimular para hipertrofia, como também estimulo para a queima de caloria. Beleza, então se eu sei que consumindo cafeína a minha percepção subjetiva estará alterada, eu terei um comportamento X. Agora, eu também posso consumir cafeína e eu posso pensar na seguinte situação: cafeína aumenta a força. Eu estou trabalhando aqui dentro da fase da periodização de treinamento que o meu treinador montou, estou buscando aumento de força. Então eu posso tomar cafeína para aumentar minha força. Não preciso nem pensar na sensação de fadiga, na sensação de cansaço. Poxa, hoje eu não estou num dia bom, hoje eu estou cansado. Eu vou dizer para vocês o seguinte: se você precisa de cafeína para treinar, para tirar o cansaço, isso significa automaticamente que o teu descanso, que a tua recuperação
recuperação muscular está inadequada. E se está inadequada, você já está perdendo. Por quê? Porque o descanso é fundamental para que hajam adaptações e desenvolvimento celular. Então, se você precisa de cafeína para treinar, pensa duas vezes, porque você está precisando de algo e isso significa que algo está errado, certo? Beleza, então cafeína aumenta a força. Estrategicamente, conscientemente, eu posso colocar cafeína dentro de um treino onde eu faço ali tipo 4, 5, 6 repetições, mas com carga máxima, acima de 100% de um RM. Cafeína também aumenta o que? A resistência. E isso significa que eu consigo fazer mais contrações musculares. Então olha só, eu estou em busca de emagrecimento. Eu já sei que cafeína não aumenta muito o meu gasto calórico, mas eu sei que se eu tomar cafeína antes de treinar, eu consigo fazer mais repetições, eu consigo fazer mais séries, eu consigo fazer mais exercícios. Fazendo mais, eu gasto mais caloria, de forma indireta. A cafeína permitiu que eu fizesse mais. E aí eu gastei mais. Se a minha dieta está controlada, então aí fechou, tá perfeito. Porque eu aumento o déficit calórico, fazendo com que haja então um emagrecimento mais eficiente. Nutri, você sabe me dizer em uma xícara de café qual a quantidade de cafeína que possui? Isso acaba mudando de acordo com o processamento do café. A temperatura da água que você passa para fazer o café, a quantidade de água que você usa. Então nós podemos dizer assim, que em média uma xícara de café passado tem de 60 a 80 miligramas de cafeína. Então 200 ml de café passado terá entre 60 a 80 miligramas de cafeína. E o que seria mais inteligente fazermos pensando na performance? Tomar, sabendo que a meia-vida de uma cafeína é de aproximadamente 4 horas no nosso organismo, certo? Ou estou errado? Depende do contexto. Qual contexto? Do contexto onde ela foi ingerida. Porque, por exemplo, assim, se eu tomo cafeína em jejum, ela vai ser absorvida e ela vai agir muito mais rapidamente. Tá. Se eu tomo cafeína com uma refeição que tem carboidrato e proteína, ela vai ter ali um tempo de digestão e um tempo de evacuação. Se eu tomo cafeína com uma refeição que tem gordura e que tem fibras, aí então eu aumento ainda mais o tempo de digestão. E qual seria a média disso? Existe uma média? Por exemplo, em jejum seria aproximadamente 4 horas. A gente consegue fazer uma média do tempo que leva para acontecer o pico de quantidade de cafeína. E qual seria ele? Em jejum, 30 minutos. Tá. E pós-alimentado, até 60 minutos. Ok. O que seria mais inteligente, então? A ingestão da cafeína via pílula ou da cafeína pelo cafezinho? Conheço pessoas que querem ter esse up que a cafeína dá em termos de sensibilidade para você ter se sentir melhor, como se eu te dá mais aquele up. Então a pessoa se pauta no café, na xícarazinha ali de café e tal, e se sente bem. Já no meu caso, que não bebo café, tenho que me pautar em alguma outra substância, como o energético, por exemplo, que possui cafeína, ou com uma pílula de cafeína. O que seria mais inteligente? Deixa eu começar respondendo essa pergunta, dizendo que existe um trabalho científico muito recente, que foi publicado com o seguinte título: as recomendações e evidências de funcionamento da cafeína são as mesmas hoje em relação a antigamente? Não são. Sabem por quê? Porque a cada dia que passa, os cientistas estão descobrindo particularidades sobre a atuação da cafeína. Então nós temos a seguinte situação: quando eu consumo cafeína com café, eu estou consumindo aqui cafeína, eu estou consumindo aqui ácido fenólico, eu estou consumindo teobromina, teofilina, eu estou consumindo substâncias que agem como análogo da cafeína, que atuam junto, participando do metabolismo. Quando eu consumo cafeína através de suplementação, eu consumo a cafeína de uma outra forma química. Ela é chamada de cafeína anidra. Então, toda a cafeína que está em suplemento, ela é na forma química cafeína anidra. A cafeína que está no alimento ou na bebida, ela é uma outra forma química. Então, pensando em performance, o mais eficiente é você suplementar, tanto pela forma química, como pela forma como ela é metabolizada pelo nosso organismo, certo? Agora, eu não estou dizendo que o cafezinho que a gente toma não funciona, porque você que está me ouvindo e toma cafezinho sabe que funciona. Nós só estamos aqui pontuando que existe uma situação que seria uma situação extrema da performance atlética do indivíduo que treina até a exaustão dos indivíduos
como eu, como o Ciro, como a grande maioria de vocês que estão assistindo, que gostamos de treinar, que gostamos de ir lá e esmagar o músculo, mas a gente não pode nem de perto comparar o funcionamento do meu organismo com o organismo de um atleta de ponta. Então, pensando em performance, a suplementação a mais indicada. Existe alguma contraindicação à utilização desta substância? Dezenas de contraindicações. Hipertensos, pessoas com transtorno de ansiedade. Na verdade, as pessoas com transtornos emocionais, de uma forma geral, são contraindicadas a consumir cafeína. Seja depressão, ansiedade, estresse. Existem algumas condições clínicas que também recebem contraindicações, como, por exemplo, o indivíduo que tem gastrite. Então, a cafeína ela é uma substância muito delicada. Apesar de ser muito facilmente encontrada na natureza, quando nós falamos de suplementação, a gente encontra sim uma série de contraindicações. E nós temos muitas pessoas que simplesmente não respondem à cafeína. É engraçado. Ou talvez eu poderia dizer que seria cômico se não fosse trágico. Porque é o seguinte, tem gente que toma cafeína, responde bem, treina melhor, com mais força, com mais resistência. Tem gente que toma cafeína e não sente absolutamente nada. Tem gente que toma cafeína e sente mal-estar. E a quantidade de pessoas que estão migrando aqui, bons metabolizadores para não metabolizadores ou mal metabolizadores está aumentando, justamente por conta dos polimorfismos celulares. Deixa aqui nos comentários que eu tenho certeza que você vai gostar desse assunto. Polimorfismos e como eles interferem no nosso metabolismo. Inclusive, talvez você que está assistindo aí esse vídeo já passou por uma situação como essa. No passado eu tomava café, no passado eu tomava suplemento de cafeína e era muito bom. Hoje eu tomo e não é tão bom. Será que eu comprei de uma empresa errada? Será que a empresa está fraudando o suplemento? Não tem cafeína aqui? Ou será que tem muita cafeína? Então a gente tem que entender que o metabolismo da cafeína, ele não é somente um metabolismo aqui do trato gastrointestinal. Ele é principalmente um metabolismo que passa pelo sistema nervoso central. Então, muito cuidado com a suplementação de cafeína. Se você não tem experiência, prefira os produtos com a menor dosagem. Hoje em dia a gente tem no mercado produto de cafeína com 100mg, 210mg, 400mg. É da natureza do ser humano aquele seguinte princípio: quanto mais melhor. Então nós temos muitas pessoas que não têm experiência com cafeína indo lá e escolhendo o produto com a maior concentração de cafeína que existe na loja. As chances de dar errado serão maiores. Começa pela dosagem mais baixa. E falando a respeito dessa questão de divisão de dosagem, a sensibilidade. A cafeína, começamos a fazer a utilização com 100mg. Isso é adaptativo? O corpo vai se adaptar a essa quantidade e aí devemos aumentar um pouquinho? Se sim, quanto devemos aumentar a cada adaptação do nosso corpo? Ele pode se adaptar, não é fato que ele irá se adaptar. Quando existe essa adaptação, a melhor estratégia não é aumentar a dose de cafeína, e sim suspender o uso. Por quê? O que está acontecendo nesse caso é uma dessensibilização nos receptores. Ou seja, você está consumindo essa substância química, mas essa substância química não tem mais as mesmas propriedades, não tem mais a mesma capacidade de estimular o teu sistema nervoso central. Então está acontecendo um processo de dessensibilização. Você aí, conhece alguém que toma café durante a noite e não tem problema nenhum para dormir? Essa pessoa ela pode ser uma pessoa que não responde à cafeína, ou essa pessoa ela pode ser uma pessoa que está adaptada ao consumo de cafeína. Então, está suplementando com cafeína. A cafeína começou a oferecer menos efeito, corta a cafeína. 30 dias sem nada de cafeína. Sem café, sem energético, sem chá, sem suplemento. Os receptores voltarão a ser sensíveis novamente e assim você vai voltar a usar a mesma dose que você estava usando e ela vai fazer o mesmo efeito. Então, eu acho que seria a primeira opção da grande maioria das pessoas, né? Cafeína não está mais fazendo efeito, vou aumentar a dose. Não é esse o caminho, é interromper o consumo. A menos que você esteja se preparando para um evento, para uma competição. Estamos falando talvez de um atleta. O atleta está aqui, falta 60 dias para sua competição e ele começou a observar que a cafeína não está mais fazendo tanto efeito. Ele vai deixar de tomar cafeína? Não, claro que não. Porque nesse caso existe um propósito que justifica essa ação de aumentar a dosagem, né? Mas então, pensando aqui em pessoas normais, não atletas, cessa o consumo. Atleta, aumenta a dosagem.
dosagem. E aí não tem uma quantidade mínima, não tem uma quantidade específica. Você vai aumentar conforme for a sua resposta. Mas, novamente, a recomendação vai ser essa. Aumenta, mas aumenta pequenas doses. Se você estava consumindo 100 miligramas e ela começou a fazer menos efeito, aumenta 50%. Vai passar a consumir 150 miligramas. Não vai dobrar a dosagem. Nutri, falando assim, através da suplementação, fica até uma forma mais simples, né? Porque é questão de ingestão em miligramas. Mas e as pessoas que não têm essa utilização e que a gente acaba englobando dentro de uma maneira geral, que utiliza o cafezinho ali como seu estímulo, né? Então o cara toma ali o cafezinho pela manhã, ele vai pro trabalho, no meio do trabalho ele sente aquela canseira, toma mais um cafezinho e assim consecutivamente. Sabemos que existem pessoas que tomam aí 5 xícaras de café por dia e dentro dessa adaptação começa a tomar 6, começa a tomar 7, deve cortar, porque aí também o café não é só uma questão da cafeína propriamente dita, é até um prazer que ela tem. Havendo essa adaptação do corpo referente ao número de xícaras, deve-se cortar totalmente como faria com a cápsula, como faria com a ingestão da cafeína manipulada, ou aumenta-se ou mantém o número de xícaras de café? Para começar, a gente vai lembrar aqui que as pessoas que passam por essa adaptação e que têm o consumo da bebida café são pessoas que são consumidores frequentes e de muito grande quantidade de café. É comum as pessoas tomarem 8, 9, 10 xícaras de café ao longo do dia. Isso é mais comportamental do que uma necessidade orgânica. A gente já sabe que o cafezinho ao longo do dia ele pode se tornar um meio de socializar. Até cafeteira lá no escritório, então eu vou lá tomar um cafezinho, conversar com o pessoal. O cafezinho no meio do dia ele pode representar uma distração, ele pode representar um certo descanso para a mente. Poxa, eu tô aqui trabalhando, não aguento mais, nossa, que estranho, vou ali tomar um cafezinho. Então a gente tem que cuidar com o nosso comportamento, evitar que através do nosso comportamento a gente consuma muito café, porque para o café fazer um efeito estimulante, isso que a gente gosta, de trabalhar bem disposto, de fazer as coisas com mais proatividade, não precisa mais do que 2 xícaras de café por dia. Uma de manhã quando acorda e outra depois do meio-dia. Ah, nutricionista, mas eu sinto muito sono depois das 5 horas da tarde. Como é que tá a tua noite de sono? Como é que tá o teu descanso? Não adianta achar que a cafeína vai ser a solução do teu problema se o teu problema é uma noite de sono mal dormida. Então a gente tem que pensar no contexto da utilização desse café. Se você toma um cafezinho para trabalhar, para se sentir bem, 2, 3 xícaras não vão causar adaptação e não vão causar malefício nenhum. Mas se você usa o café dentro de uma questão comportamental, daí se torna mais delicado. Aí a dica seria até substituir. Toma uma xícara de café e toma uma xícara de chá verde. Tem vídeo aqui no canal do Ciro falando sobre chá verde. Quer saber sobre os benefícios do chá verde? Acessa aqui, tem aqui o videozinho, nós já falamos sobre ele. Ou alterna, uma xícara de café, uma xícara de chá verde, uma xícara de café, uma xícara de chá verde. E aqui, essa é sacanagem, mas eu tenho que informar a você que está assistindo a tudo. Embora pareça algo escambroso, mas não é. E o sujeito que gosta muito do café e toma aí a sua cafeína manipulada com o café. Acontece, não sei se você já teve essa experiência, mas eu já, conheci pessoas que tomavam ali a sua cápsula de cafeína junto com o café. Isso potencializa, existe uma soma da gramagem de cafeína aí, 100 gramas da pílula com mais os 80 aproximado que dá numa xícara de café. Como funcionaria essa potencialização? Isso aí a gente teria um efeito cumulativo. A quantidade que você está oferecendo via bebida ou alimento, mais a quantidade via suplemento. E independente de onde venha, o excesso de cafeína vai trazer problema. Então se você gosta do café, da bebida café, mas você gosta também de suplementar com cafeína, a minha sugestão seria você consumir o café descafeinado. Aí você pode consumir café à vontade, não vai ter nenhum problema. Como super especialista em nutrição, João, sabemos que em outras substâncias, como creatina, como whey protein, existe manipulação da própria substância. A cafeína, existe qualidade também de cafeína dentro do café? Pode ter diferença. Eu sei que existe qualidades do café, das propriedades do café. E dentro disso, altera a qualidade da cafeína? E na manipulação também, existem cafeínas melhores e cafeínas piores? Não, cafeína é uma substância e
ela pode ter até diferentes formas químicas, como por exemplo a cafeína anidra e a cafeína que a gente encontra no café. Porém, a atuação dela é única. O mecanismo de atuação, a forma, a via, o caminho que segue é o mesmo, independente de onde venha. Só que nós temos ali as substâncias análogas. Por isso que eu disse no início do vídeo. Uma coisa é você tomar cafeína através do café, onde você vai ter uma determinada quantidade e um determinado perfil de substâncias. Outra coisa é você consumir cafeína através do cacau em pó, onde você terá um outro perfil de nutrientes. Ou você consumir cafeína através do chá verde, que você terá um outro perfil de nutrientes. Então a forma como o nosso organismo metaboliza a cafeína e a forma como a cafeína atua no nosso organismo é dependente também do contexto, da forma como ela é inserida. Se ela é inserida através de uma cápsula em jejum, se ela é inserida através de uma cápsula junto com uma refeição rica, se ela é inserida através do café, através do cacau, através do chá verde. Então, quando a gente fala em cafeína, a gente está falando de uma substância, mas a gente não está falando sempre da mesma coisa. Dependerá de como você está inserindo a cafeína. Veículo de absorção. Normalmente, comumente, a cafeína ela é utilizada oralmente. Tem algum outro veículo de absorção através venosa, intramuscular, algum outro tipo? Ou ela deve ser realmente, por ser um estimulante, utilizada somente via oral? Somente via oral, é via oral. Então é isso. Espero que as dúvidas sobre cafeína tenham sido sanadas. Caso você tenha alguma dúvida, o que ele deve fazer, Diogão? Deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer um vídeo para sanar todas as dúvidas que forem enviadas. Todas as dúvidas a respeito de cafeína, manda aqui nos comentários que o Diogo fará um vídeo tirando as dúvidas sobre a cafeína. Eu procurei aqui, sempre através de todos os vídeos que vocês já viram, esclarecer o máximo de dúvidas que perguntam a mim, que tem para comigo, e automaticamente perguntando para ele aqui. Mas você que está assistindo, que não tem essa oportunidade, deixa aqui no comentário que o Diogo vai responder a todos vocês em um próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo, que isso muito ajuda a que nós levemos o quê? Informação E conteúdo com relevância cada vez. Valeu?